Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor e vamos abrir os nossos dinários no hino 256. 256. Sorry for skipping a lot of I'll bring it back untouched, unscathed. 256. Inveja. Vai louvar a Deus, vai louvar a Deus, vai louvar seu nome, vai louvar a Deus. Ele veio para mim num dia muito especial, mudou meu coração num novo coração, e esta é a razão pela qual eu te digo: vai louvar a Deus, vai louvar a Deus, vai louvar a Deus, vai louvar seu nome, vai louvar a Deus. Ele deu à minha vida uma nova dimensão, uma razão de ser para minha solução, e esta é a razão pela qual eu te digo: vai louvar a Deus, vai louvar a Deus, vai louvar a Deus, vai louvar seu nome, vai louvar a Deus. Vamos dirigir uma oração ao Senhor. Mal. Sim. Misto. Senhor Pai Santo, nosso Deus, louvado seja, Senhor, de eternidade a eternidade, porque somente Tu, Senhor, és Deus, Deus único, verdadeiro, a quem nós devemos servir e adorar, em espírito e em verdade. Pai Santo, obrigado por mais uma semana de vida, e obrigado por mais uma semana que hoje começa, e obrigado por todos que aqui estamos, que chegamos aqui bem, que a Tua graça e a Tua paz sejam com todos nós. Ajuda-nos de acordo com a Tua palavra, ajuda-nos de acordo com aquilo que nós necessitamos, ajuda-nos, Senhor, para que estejamos cada dia mais fortes, mais resistentes a toda a tentação, a tudo aquilo que Te desagrada, e possamos ser mais perfeitos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, abençoa este culto. Obrigado pela boa viagem que deixa aos nossos irmãos, a Luís Mauro e ao seu filho Paulo, estes irmãos que nos trazido até nós. Obrigado, Senhor, por eles terem chegado bem, estarem bem, e que a Tua graça e a Tua paz sejam com eles, e quando eles regressarem, acompanhem-os, Senhor. Proteja, abençoe-os, que eles cheguem bem ao seu destino. Senhor, abençoa-nos a todos, abençoa o Teu povo em toda a face da terra, abençoa todos os Teus filhos e ajuda a cada um, segundo as necessidades que cada um tiver. Aqueles que sofrem por causa dos terremotos, ou aqueles que sofrem por causa das guerras, Senhor, tem misericórdia deles. Aqueles que têm fome, aqueles que sofrem, aqueles que têm perdido os seus entes queridos, a todos abençoa e consola. Senhor, entregamos tudo em Tuas divinas mãos, dirige-nos com o Teu Santo Espírito, e que nós nos saibamos submeter a Ti, para a honra e glória e para o crescimento nosso, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem abrir os vossos cenários no hino número 12. Número 12. Em Atos, no capítulo 4, diz assim, quando a igreja deu início e Pedro e João estão perante o Sinédrio: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E no número 12. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai, o grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vigrilhões, com glória coroai, a quem quebrou os vigrilhões, com glória coroai. E no número 133. 133. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é para mim. Jesus nasceu agora, sei porquê, mas o mundo não quer entender que Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Todo Ele é para mim, até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebi.
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora o meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Todo Ele é para mim, todo Ele é para mim. Vamos abrir os nossos cenários no hino número 52. Número 52. Em Atos capítulo 10, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E no número 52. Eu sei que há perfeita paz junto ao amor de Deus. Não há temor nem obras más junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao amor de Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Seguro estou na santa mão, junto ao amor de Deus. Procuro paz em seu perdão, junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Podem sentar. Vamos preparar para participarmos da Santa Ceia. Vamos memoriar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos comer deste pão que veio dos céus, deste pão que nos vamos alimentar, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus, beber do cálice, símbolos do seu sangue. Vamos realmente meditar nesse amor de Deus, no sacrifício de Jesus e na vida que Deus nos dá através de Jesus, porque Jesus, ali naquela cruz, depositou todos os nossos pecados, os nossos e de todos aqueles que um dia o aceitarem e se entregarem a Jesus. Eu há pouco
quando o nosso irmão Luís Mauro estava aqui, eu lembrei-me, ou melhor, fez-me meditar que quando nós vimos aqui, como hoje, graças a Deus, que é o primeiro dia da semana, nós vimos, não vimos só para participar da Santa Ceia, para cantar hinos, para fazer as coletas. Se nós, quando sairmos daqui, não sairmos diferentes daquilo que viemos, quer dizer que algo está mal connosco, porque nós, quando vimos aqui, é para nos alimentarmos espiritualmente, é para renovarmos as nossas forças, e ao sairmos daqui, a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso ser deve ir com algo mais, deve ir mais forte, deve ir mais pronto para mais uma semana, deve levar algo diferente. Se não levarmos algo diferente ao sairmos daqui, temos que meditar bem o que está mal e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos alimente novamente e cada vez mais para estarmos prontos para a batalha, para o dia a dia. Vamos participar da Santa Ceia e a palavra do Senhor em Marcos diz: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até àquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção sobre estes dois símbolos e sobre cada um que vai participar da Santa Ceia. Oremos. Nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno, Deus omnipotente, Deus omnisciente, obrigado por tornares possível nós estarmos mais uma vez no primeiro da semana reunidos em Teu nome e juntos louvando-Te, adorando-Te, glorificando-Te, juntos aproximando da Tua mesa para participarmos da Santa Ceia e Te queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Te pedir que nos tornes dignos de aproximar da Tua mesa e participar comendo o pão e bebendo do cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por tornares possível nós podermos ter estes momentos, por tornares possível nós podermos ser chamados Teus filhos, por tornares possível nós termos Jesus em nossas vidas. Senhor nosso Deus, Te damos graças, Te pedimos a bênção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti, por teu amor te adoramos, glória a ti, glória a ti. Que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus. Jesus, Senhor, te adoramos, glória a ti, glória a ti. Vamos proceder às nossas ofertas, vamos recolher aquilo que já nós preparamos e enquanto elas são recolhidas, nós vamos cantar o hino número 86. Hino número 86. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
Obrigado, nosso Deus, por estes momentos, obrigado pelas ofertas, que a tua bênção seja sobre elas, muito em especial agora sobre o teu servo, e ajuda-o a transmitir o que preparou contigo, que nós possamos abrir os nossos corações e possamos aceitar a tua palavra. Damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. É bom ver o edifício cheio, muito bom. E creio que de todas as vezes que eu estive aqui, essa é a vez que o edifício está mais cheio. Tenho certeza que nós pudéssemos ver o rosto de Cristo, estaria um sorriso muito grande de agradecimento e de felicidade. Eu gostaria de... Quanto tempo tem? Uma meia hora? 15 minutos? 20 minutos. 20 minutos. Por que nós não vamos para casa e depois voltamos depois de comer? Mas esse estudo que eu tenho compartilhado com vocês ontem e hoje foi preparado já faz uns 10 anos por aí. E já fez as suas viagens, já foi ao Brasil, voltou em alguns lugares no sul, em São Paulo, como foi também em Recife, também em Salvador, na Bahia, claro, só tem um Salvador. E isso tem ajudado muito as igrejas. Mas o que acontece é que os irmãos têm medo do Espírito. Tem medo que o Espírito Santo vai fulminá-los com um raio. Mas não é assim, porque aquele Espírito é o Espírito de Deus. E Deus é amor. Como que o Deus de amor pode fulminar uma pessoa, pode fulminar uma igreja completa? É impossível. O que Cristo quer é deixar algo, ou que Ele quis deixar algo aqui para nos ajudar na transformação. Na transformação. Ele não quer encontrar pessoas aqui que não conhecem a Jesus, que não conhecem o plano de Deus para salvar o pecador, que não conhece o seu dom que Deus tem dado, não é, a todos nós, e não permitiu que esse dom fosse exercitado na igreja. Eu encontrei um questionário que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 perguntas. Quais são as perguntas que Cristo fará no dia final? Ele vai voltar. E a nossa transformação terá muito que ver com a maneira que ele aprova ou não aprova o que nós estamos fazendo. Não é? Ele vai, não sei quanto tempo demorará, quantas horas nós passaremos, porque nós somos julgados individualmente. Não vai ser julgado, eu mencionei ontem, estamos sendo julgados pela igreja. E Jesus ofereceu uma ilustração sobre o final. E ele disse que um rei reuniu seus súditos e ele fez-lhes estas perguntas. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estive na prisão, vocês não foram me visitar. Eu estive no hospital, vocês não foram me ver. Eu tive frio, vocês não me ajudaram. E os súditos perguntam, mas Senhor, quando foi que nós te vimos na prisão? Quando foi que nós te vimos no hospital? Quando foi que nós te vimos com fome, com frio? Tudo isso. Então o rei dirá, quando vocês fizerem a estes pequenininhos, a mim o farão. A mim o farão. Não é? Então, essa é uma das passagens
Mas a pergunta que Cristo fará, uma das perguntas que ele fará, será: o que vocês fizeram com meu filho Jesus? O que foi que vocês fizeram com meu filho Jesus? É assim, aquele que está descrito nos 4 primeiros livros do Novo Testamento e cujas cartas explicam tudo que o Cristo veio fazer aqui na terra. O ensinamento, o sofrimento, a ressurreição, se ressurgir, como o cântico que o Tadeu nos dirigiu. Tudo que ele fez. Como que nós tratamos Cristo? Ele é adorado na nossa vida. Ele é cultuado, ele é elevado à altura de Deus, porque ele era Deus, ainda é Deus feito carne, não é? No princípio do Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Depois, mais adiante, diz, e ele habitou entre nós. No princípio era a palavra só, no início, e ele habitou, não é? Mas de uma forma tão forte, tão poderosa, tão digna de respeito, porque todos o diziam Senhor. Eles sabiam que ele não era uma pessoa qualquer. Eles o diziam Senhor. Todos, às vezes os fariseus não tinham respeito quanto a Cristo, eles queriam explicar para Cristo como era a lei e para que servia a lei. Imagina, Cristo ajudou a escrever. Se nós lemos no início, não é, de Gênesis, nós vamos ver que as 3 pessoas da Trindade, ou da casa de Deus, estavam juntas quando tudo aconteceu, a criação, a lei e tudo mais. Mas o que vocês fizeram com Jesus? Ou melhor dito, o que nós fizemos? O que é que nós estamos fazendo com Jesus? Todo mundo quer um Jesus conforme o seu entendimento. Um Jesus bom, não é? Um Jesus que aceita de tudo, um Jesus que perdoa sempre. E existe muito disso. Mas também tem um Jesus de justiça, não é? Porque no capítulo 6 de Mateus, tem uma passagem que diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo demais será dado por, me vem a palavra em espanhol, que tudo mais ele nos dará, não é? Então, o reino de Deus e sua justiça, e a justiça do reino de Deus é Jesus Cristo. O que nós fizemos? Houve pessoas eu soube de pessoas que chegaram à igreja de Cristo, foram vários domingos e não se falava de Cristo. Eles ficaram mesmo surpreendidos, porque se diz igreja de Cristo, por que não se fala mais de Cristo? Por que não se prega mais de Cristo? Por que não se faz mais coisas, não é? Que ajudam as pessoas em nome de Cristo? E como nós nos tratamos a Cristo, não como um rei. Você sabe o que quer dizer Cristo? Jesus, Cristo, ungido. Ele foi ungido, ele era para ser rei e passou a ser um crucificado como um criminoso qualquer. Então, o que é que nós estamos fazendo com Cristo? Não é? Ele deve ser o centro de nossa vida. A Ele nós devemos tudo que nós temos. Ele é aquele que nos dá tudo, não é? Deus mandou a Cristo aqui na terra para nos abençoar. E que nós fazemos? O que fizeram os judeus? Eles o rejeitaram, não é? Eles o rejeitaram, ele achava que ele não era esse o tipo de Jesus que eles esperavam, e portanto eles o rejeitaram.
E muitas pessoas também acham isso, que se o Cristo não é de acordo com a maneira deles pensarem, eles o rejeitam. Não é? Todo mundo tem uma ideia do Cristo, sem procurar na palavra de Deus, sem procurar, sem meditar nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O que vocês fizeram com Cristo? Eu volto a dizer, porque isso vai ser uma pergunta. Eu lembro quando estava na escola, o professor sempre dava uma lista das matérias, disciplinas que iam entrar no exame, e nós estudávamos aquilo, e de fato, não é? Ou de facto, entraram isso no exame. E essa é uma das coisas que nós queremos que todo mundo saiba, que vai ser feita no final, vai ser perguntada no final. Ok, já compreendemos a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que vocês fizeram com os dons que eu os dei? O que aconteceu com os dons que eu dei para a edificação da igreja? O que vocês fizeram com esses dons? Vocês o ignoraram? Desenvolveram? Estão abençoando a igreja através do seu dom? Ou está escondido por medo que eles façam coisas que não, que eles peçam coisas que não está na moda fazer. E o dom que Deus nos dá vai ser de suma importância na transformação da nossa vida. Se você veio para a igreja, foi batizado, ele tem dons para você. Ele sabe, você tem que procurar, você tem que orar a Deus encarecidamente e pedir que Deus te revele qual é o seu dom. Por que é um dom? Não é só um talento. Talento não é eu gosto de tocar guitarra, acordeões. Esse é um talento, mas não abençoa a igreja. O dom foi criado por Deus para abençoar a igreja, para enriquecer a igreja, para demonstrar à igreja que Cristo está vivo. Não é? Quando Ele me deu esses dons, eu demorei muito tempo para pôr esses dons em prática, e até que eu vi que essa seria a minha vida, o ministério seria a minha vida completa, e seria todo feito em espanhol, o ministério. Então eu mudei até a minha leitura e minhas orações de manhã, tudo em espanhol, porque eu sabia que este seria o foco principal do meu ministério. Claro, brasileiro não fala espanhol, sabe disso. Primeira vez que fomos no México, a minha esposa, que era espanhola, ela falava com as pessoas nos restaurantes, nos hotéis, quando tocava o telefone, ela atendia, porque ela é espanhola, ela fala espanhol, obviamente. Mas eu me acovardava de falar espanhol nas primeiras viagens que fiz ao México. Falava umas palavrinhas, uma outra, mas depois eu decidi, este é o meu dom, o dom de explicar a mensagem de Deus em espanhol, e comecei a mudar totalmente a minha vida, totalmente o meu enfoque de ministério, não é? Porque antigamente um pouco de inglês, um pouco de português, um pouco de espanhol, mas depois ficou 99% em espanhol. Tanto é que esses livros que vocês têm visto, eu tenho visto pelo Facebook, eu faço primeiramente em espanhol, depois nós traduzimos para o português, para que vocês vejam que eu estou levando mesmo em sério o dom que Deus me deu. E eu sempre fui uma pessoa muito egoísta, filho único, não é? E principalmente filho de uma italiana, e sempre queria as coisas para mim, e não tinha irmãos com quem compartilhar. Por isso que nós tivemos 2 rapazes
É assim eles aprenderam a compartilhar as coisas. Mas eu queria tudo para mim. Eu queria só para mim e para mais ninguém. Agora o meu prazer maior é procurar as necessidades das pessoas e ver como nós podemos suprir. Eu não estou fazendo a propaganda da minha vida, mas eu estou falando de uma pessoa que eu conheço bem. E eu aprendi de vários irmãos como fazer isso. E isso tem me abençoado muito e tem abençoado algumas pessoas também. E graças a Deus, e digo isso não como uma maneira de expressar, mas graças a Deus, nunca faltou nada para nós em nossa casa. Sempre tivemos comida, roupa, transporte, casa, tudo. Porque quanto mais eu dou para Deus, mais Ele me dá. Mas Ele abre, como disse Malaquias, Ele abre as portas do céu e derrama as bênçãos sobre minha cabeça. E fará o mesmo com vocês, quando vocês começarem a dar por prazer, dar com alegria, porque Ele ama o dador alegre. E vocês vão se sentir como jamais se sentiram antes. Por quê? Porque a bênção, não é? O agradecimento vem de Deus, porque as pessoas que nós ajudamos raramente podem dizer alguma coisa, ou podem fazer alguma coisa por nós, mas Deus nos vai encher a vida de bênçãos, que nós vamos ter tanto, não só para nós, mas para repartir, para dividir com o resto da congregação, com o resto dos vizinhos e parentes. O dom, o que você fez com o dom que eu te dei? Talvez para vocês, as coisas que nós falamos este fim de semana, foi pela primeira vez. Vocês não sabiam que Deus dá dons para os cristãos. Muitos não sabem. Então tem que começar agora, procurar o seu dom, orar a Deus para que Ele te dê o dom. Talvez seja o seu dom de orar às pessoas que fazem trabalho de ministério. Talvez seja de procurar pessoas com necessidades na rua e ajudá-los com algo de comer ou algo de beber, não é? Ou se no inverno faz frio, um agasalho, uma coisa assim. O dom de cada um, Deus cobrará de nós no dia final, porque Cristo vai vir, e depois disso o juízo, o julgamento, e nesse julgamento Ele vai fazer essas perguntas. Como que eu sei? Porque a Bíblia trata disso. O Novo Testamento todinho trata da transformação do cristão, a transformação. Por isso que nós somos cristãos, porque nós somos como Cristo. Nós temos que deixar a personalidade velha e adquirir, abraçar a personalidade nova e viver com ela e desenvolver essa personalidade, e para que nós temos as pessoas nos veem e elas vão ver Cristo em nós dessa maneira, porque nós falamos de Cristo, nós ensinamos a Cristo, nós oramos através de Cristo, nós fomos batizados através de Cristo. Ele é o nosso Deus, o Deus que veio à terra para demonstrar quem é Jeová, Deus, o Deus de amor que nós conhecemos, que a Bíblia fala, não é? Então, ele vem para perguntar: o que nós fizemos com Jesus? O que nós fizemos com os dons que Ele nos deu? Foi só para dizer que nós temos? Não. Foi edificada a igreja com esses dons. Foi ou não foi? Eu não sei. Vocês têm que decidir. E a realidade é que não vamos ser julgados por cada congregação, não. Cada cristão vai ser julgado individualmente. Individualmente. Baseada na história que eu contei, ou que Cristo contou no capítulo 25 de Mateus, vem a terceira pergunta: o que vocês fizeram com os pequeninos?
que vocês fizeram com os pequeninos? Quando vocês veem aquelas pessoas que estão à beira da morte, quando estão, às vezes acontece até em nossa casa, nós queremos ser indiferentes. A indiferença matou o homem rico da parábola de Rico e Lázaro. O rico fazia banquetes todos os dias. Ele convidava várias pessoas e grandes banquetes. Acho que nem respeitava o sábado, mas ele fazia grandes banquetes. E tinha no chão o Lázaro, que estava doente, não é? Ele tinha chagas e tudo mais, e os cachorros, os cães, vinham lamber as chagas. Mas na casa dos ricos, eles não tinham guardanapos, então eles pegavam pão para limpar a boca, depois jogavam no chão. O que o cachorro comia, o que o cão comia, era dele. Agora, o que o Lázaro pegava, também era dele. Então, o Lázaro ficava nisso. Ele dependia das sobras da mesa dos ricos. Mas o dia que eles ambos morreram, Lázaro foi parar no seio de Abraão. E o rico estava em Hades. O rico queria um pouco de água para molhar sua língua, para poder suportar o calor intenso que existia naquele lugar. Ele pedia: Senhor, mande alguém na casa dos meus irmãos, para que eles mudem, para que eles não tenham a vida como a minha, porque este lugar é horrível, o lugar onde eu estou. E então eles responderam para o rico: olha, se eles não escutaram as pessoas vivas, como que eles vão escutar as pessoas? Não é? Ele pediu para Abraão ir até na casa dos irmãos. Se eles não escutaram os pregadores vivos, como que eles vão escutar um pregador morto? E o problema é que os irmãos deles estavam na mesma situação e ele não queria que eles passassem a eternidade naquele sofrimento, naquele lugar horrível que existia. Então, esse era um problema que existe em muitas pessoas. Não é que são violentos, não é que são brutos, não é que são indiferentes. A vida do cristão não pode ser indiferente, porque Cristo nunca, jamais, em nenhum minuto foi indiferente. Tudo o que ele via que precisava de ajuda, ele parava e acudia às pessoas que tinham necessidade. E a necessidade delas eram necessidades grandes. Eu falei ontem sobre aquela mulher que tem hemorragia durante toda a sua vida e Cristo se deteve para falar com ela. E também tem a parábola do bom samaritano. O homem estava lá jogado no chão, ele tinha sido agredido e vários pregadores passaram por ali, os levitas passaram por ali porque eles tinham uma reunião, uma reunião de negócios e não podiam parar, porque eles não podiam tocar uma pessoa ferida, uma pessoa morta, por isso era contra a lei, etc. Tinha uma desculpa. Nós não podemos dar desculpa que estamos fazendo o trabalho da igreja e não podemos cuidar das pessoas que têm necessidade. Isso nós vamos ter que responder para Deus. Isso é batata, como nós falamos no Brasil. Essa vai acontecer, eu tenho certeza, porque isso são as parábolas de Jesus. Nos dizem que isso vai acontecer. Porque Ele nos criou para que nós possamos ser pequenos Jesus na terra. Nós não podemos só receber as bênçãos, receber coisas que nos agradam, coisas que nós precisamos e coisas para nos satisfazer. Nós temos que receber para compartilhar, para partilhar com as outras pessoas. Se nós fazemos, Ele continua dando.
Ele continua dando. Nós somos não são aqueles canos que levam um fio, conduit, nós falamos em inglês, uma pessoa que trabalha para Deus, para que as bênçãos cheguem às pessoas necessitadas. Nós teríamos que fazer isto, mas às vezes nós tratamos essas pessoas com indiferença, como fazia o rico. O rico não precisava fazer nada, ele podia mandar um dos seus funcionários ajudar o Lázaro, que estava ali no chão, não é? Mas ele nem isso fez, nem isso ele fez. E às vezes nós passamos totalmente desinteressados, ou totalmente fazemos que não vemos e continuamos a vida. Mas vai chegar um dia, irmãos. Eu não sou profeta, mas hoje eu acho que estou sendo, que eu vou predizer o futuro, porque isso é óbvio. Todas as coisas, não é, que Cristo ensinou, tem muito a ver com ser igual a Ele, não é? Eu expliquei ontem que nós devemos fazer esta pergunta: no lugar onde eu estou, o que faria Jesus? O que é que Jesus faria? Será que ele sairia da sua condição de conforto para se ajoelhar ou sentar ou cuidar de uma pessoa ferida que está no chão? Será? É óbvio que sim, não é? E às vezes nós não temos o tempo, temos que trabalhar, temos que fazer compras, temos que fazer várias coisas que nós usamos como justificativa para não fazer o correto. Nós sabemos o que é o correto. Deus nos dá esse dom de saber o correto, não é? Nós temos parentes que não têm saúde precária e tudo mais, e nós desviamos. Eu estou muito ocupado com a obra da igreja, não posso fazer isso. Por que Deus nos pôs naquele lugar? Foi para isso, não é? Como pai, eu tenho que estar ao tanto da vida dos meus filhos, o que eles precisam, como eles estão. Eu sou responsável até que eu morra, vou ser responsável até isso. Agora a Maria Teresa não existe, então eu tenho que fazer o papel dos dois. E o que faz isso? O amor. O amor. Não somos empurrados a fazer isso. Nós não somos forçados. Deus não vai vir nos agarrar pelo pescoço e dizer: olha, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Não. O nosso amor vai mover nos mover, não é? Mudar a nossa vida, transformar a nossa vida em pessoas generosas, pessoas caritativas, pessoas que têm prazer em dar a outras pessoas, não é? Porque a graça de Deus não somente concedemos, mas nós recebemos. Eu, por muito tempo, tive muita dificuldade em aceitar a graça de Deus, mas agora estou compreendendo mais que é coisa de Deus. Eu tenho que aprender a aceitar, porque toda a minha vida necessita da graça de Deus, não é? Se nós vamos viver através da justiça, nós estamos perdidos, porque não existe justiça que possa justificar o que nós fazemos como pessoa ainda com a identidade antiga. Assim, irmãos, vamos pensar em coisas sérias. Vamos deixar de brincar de igreja. Vamos ser mais sérios na nossa fé. Vamos levar a nossa fé como se a nossa vida dependesse disso, porque em realidade ela depende. E vamos, se nós tivéssemos uma doença terminal e nós não quiséssemos tomar os remédios, as vacinas, os remédios qualquer necessários para voltar à saúde, não é? E assim vamos morrer. Mas se não há mudança na nossa vida, Jesus vai vir,
Mesmo que se você estiver sepultado, ou eu estiver sepultado, nós vamos sair do sepulcro, igual que o Lázaro, né? O Lázaro, Cristo chamou, ele estava lá dentro, fazia 4 dias, cheirava mal, mas não importa, ele saiu, e Jesus disse, tira a roupa de morto, porque ele está vivo, não é? E 4 dias depois que ele tinha morrido, Jesus o ressuscitou, e nós vamos ser ressuscitados. Se vocês querem ler sobre isso, pode procurar em Romanos capítulo 8, que tem sobre isso, e vamos levar em sério, irmãos. Eu não vim até aqui só porque eu gosto do calor, eu vim aqui porque tenho uma mensagem para vocês, e essa mensagem é que Cristo vai voltar, ele vai pedir contas de cada um de nós, e nós temos que dar alguma informação para eles. Mas nós vamos procurar escusas, né? Desculpas. Eu acho que as desculpas não vão ser aceitas. Portanto, nós temos que mover-nos, nós temos que dedicar tempo de oração, temos que dedicar tempo para a leitura da palavra de Deus, temos que procurar irmãos com necessidades para ajudar, depois ajudar os de fora, mas isso seria uma vida real cristã, não uma vida uma maneira de vir à igreja só para passar tempo, porque a televisão tem coisa melhor que a igreja. Nós temos que vir à igreja para ajudar, auxiliar em nossa transformação. Nós temos que transformar-nos. Deus, Jesus, não vai levar pessoas que não se transformaram. Eu não estou brincando, isso não é piada, isso não é parábola, essa é a verdade. Se vocês quiserem crer, se não quiserem, depois tem, não é, as coisas que vão acontecer. Mas vamos levar em sério, isso é uma oportunidade única que nós temos de servir a Deus conforme a sua palavra. Aqui na Igreja de Cristo, nós usamos a palavra de Deus, você sabe perfeitamente, e a nossa dispensação agora é cristã, e nós seguimos a Cristo, e queremos elevar Cristo ao lugar mais alto que existe, sendo seu seguidor, sendo seu imitador e sendo seu adorador. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, louvado seja teu nome. Senhor, o Senhor é tão poderoso, tão grandioso, que não existem palavras que nós possamos explicar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor tem por fazer. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esta congregação, mas de maneira que todos tenham os olhos abertos e eles começam a levar mais em sério o seu cristianismo, a sua fé, porque nós vivemos conforme nossa fé, e a nossa fé está depositada 100% no teu Filho Jesus. Nós pedimos, Senhor, que nós levemos isso seriamente, que nós deixemos de brincar, deixemos de ter um pé dentro da igreja e outro fora, e que nós sejamos cristãos dentro e fora do local de reuniões. Ajude-nos, Senhor, porque nós queremos mudar a nossa vida, nós temos que mudar a nossa vida, nós queremos ser transformados, e só através do poder do Espírito Santo que nós podemos conseguir tudo isso. Abençoe meus irmãos aqui do Porto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar um hino, depois temos algum anúncio, irmãos aí no especial, não? Então vamos cantar um hino, número 199. 199.
199. Eis que vos mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver amor, se não tiver amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência, os mistérios, se em mim não existe o amor, nada disso se completaria, se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Vamos pedir com oração, Senhor. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos tão bem passados aqui juntos contigo. Obrigado por a presença do nosso irmão Luís Mauro. Obrigado por ele ter vindo com o seu filho Paulo também. Mas obrigado pelas palavras que tu puseste na sua boca para nos transmitir, que nos alegra, que nos conforta, que nos alerta também e que nos faz estar assim mais atentos a sermos transformados no dia a dia, a sermos melhores, a trabalharmos mais para ti e a fazer de maneira a que te agrades da presença de cada um, da vida de cada um, de tudo o que nós fazemos. Senhor nosso Deus, que na verdade em nós possa estar esse amor presente, esse amor ágape, esse amor que tu tens, que tu demonstraste e que tu queres que cada um de nós tenha para com todos os que rodeiam. Obrigado por tudo. Te pedimos que nos peças em paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.